A herdeira fantasma. Já se perguntou até onde alguém seria capaz de ir por dinheiro e poder? Compartilhe nos comentários se você conhece histórias de pessoas que assumiram identidades falsas ou se este caso lembra algum golpista famoso que você já viu nas notícias. A história que você está prestes a conhecer vai além da imaginação. O céu de outono derramava uma chuva fina sobre o cemitério quando Sofia Menezes observava à distância o funeral de Lívia Monteiro. Protegida por um guarda-chuva negro e óculos escuros, ela memorizava cada detalhe, os poucos presentes, a ausência de emoção genuína, a forma como o patriarca da família Monteiro mantinha uma expressão ensaiada para as câmeras ocasionais. A morte da herdeira reclusa havia recebido menos atenção midiática do que Sofia antecipara, o que tornava seu plano ainda mais viável. Ninguém realmente conhecia Lívia Monteiro, além de sua família imediata e alguns funcionários seletos. Uma mulher que vivera os últimos 7 anos de sua vida trancada em uma ala da mansão familiar, supostamente devido a uma severa agorafobia. Uma mulher que Sofia estudara meticulosamente nos últimos 18 meses. O apartamento de Sofia, localizado no 13º andar de um prédio de classe média no centro da cidade, tinha se transformado em um santuário dedicado a Lívia Monteiro. As paredes brancas estavam cobertas com fotografias antigas, recortes de notícias, diagramas familiares e cronologias detalhadas. Sofia passava os dedos pelas imagens, enquanto repassava mentalmente cada aspecto da vida da herdeira falecida. O cabelo tingido na mesma tonalidade castanho acobreada, a postura estudada, os maneirismos sutis que aprendera através de raros vídeos de eventos sociais de quando Lívia ainda aparecia em público. Sofia havia se preparado para este momento desde que descobrira, através de seus contatos no escritório de advocacia onde trabalhava, que a fortuna da família Monteiro dependia de uma sucessão complicada após a morte da herdeira sem filhos. Uma oportunidade única para alguém com seu conhecimento jurídico e sua habilidade para manipular documentos, identidades e pessoas. A luz do laptop iluminava o rosto de Sofia enquanto ela finalizava os últimos detalhes. Certificados médicos forjados explicando as mudanças sutis em sua aparência, documentação que justificaria seu afastamento temporário e subsequente recuperação da agorafobia, e um estudo minucioso dos hábitos financeiros da verdadeira Lívia. Sofia não sentia remorso, apenas a adrenalina crescente de quem está prestes a executar o golpe perfeito. Em sua mente, justificava cada ação com uma lógica impecável. A família Monteiro jamais valorizara Lívia em vida, mantendo-a escondida como um segredo vergonhoso, enquanto desfrutavam da fortuna acumulada por gerações. Sofia, filha de empregada doméstica, criada entre privações e humilhações nas periferias da mesma cidade onde os Monteiro reinavam, via-se como uma justiceira, retomando o que a sociedade lhe negara. Suas mãos tremeram levemente ao assinar o nome, Lívia Monteiro, pela 100ª vez, mas seu olhar permanecia firme, calculista, determinado. A mansão dos Monteiro erguia-se como uma fortaleza de pedra e vidro no alto de uma colina, isolada por hectares de jardins impecavelmente mantidos. Sofia percorria o caminho de entrada com o coração acelerado, mas o rosto cuidadosamente composto numa máscara de serenidade aristocrática. O primeiro encontro com o advogado da família e o patriarca seria crucial, o momento em que sua preparação meticulosa enfrentaria seu primeiro teste real. O interior da mansão era um labirinto de luxo e antiguidades, cada peça valendo mais do que tudo que Sofia possuíra em toda a sua vida. Seus olhos registravam tudo enquanto seguia a governanta pelos corredores, saídas, câmeras de segurança discretas, a localização dos cofres que havia identificado nas plantas que obtivera ilegalmente. Quando Raul Monteiro, o patriarca de 78 anos, entrou na sala de reuniões com passos arrastados e olhos avermelhados, Sofia sentiu uma pontada inesperada de dúvida. Não pelo golpe em si, mas pela facilidade com que o velho parecia aceitar sua presença, como se realmente acreditasse estar diante da sobrinha que mal conhecia. O teste de DNA seria o primeiro obstáculo. Sofia havia antecipado isso, é claro. Meses de planejamento garantiram que amostras comprometidas chegassem ao laboratório escolhido pela família. O advogado da família,
Um homem de olhar penetrante chamado Maurício Serra não escondia sua desconfiança, mas Sofia já esperava por isso. Ela respondia cada pergunta com a precisão calculada de quem ensaiara 1000 vezes, misturando informações verificáveis sobre a vida de Lívia, com nuances psicológicas que apenas a verdadeira herdeira poderia conhecer. Quando questionada sobre o que a fizera superar sua agorafobia, Sofia permitiu que uma lágrima solitária escorresse por sua face cuidadosamente maquiada. A notícia da morte do tio e a necessidade de cumprir seu dever familiar haviam sido o catalisador para sua recuperação milagrosa. Uma história conveniente que explicava tanto seu súbito reaparecimento quanto as pequenas discrepâncias em sua aparência e comportamento. A ala leste da mansão, onde a verdadeira Lívia passara seus últimos anos, seria agora o território de Sofia. Os aposentos luxuosos, ainda impregnados com o perfume característico da herdeira falecida, foram sua primeira conquista tangível. Sofia percorria os cômodos com uma mistura de fascínio e desprezo, absorvendo cada detalhe, cada objeto pessoal, cada evidência da vida privilegiada que agora usurpava. A biblioteca particular, com suas primeiras edições e manuscritos raros, o closet repleto de roupas de grife ainda com etiquetas, o estúdio de arte, onde telas inacabadas sugeriam um talento mediano elevado ao status de genialidade pelo sobrenome que o acompanhava. Sofia permitiu-se um sorriso discreto ao notar a ironia. A verdadeira Lívia, com todos os seus privilégios, havia desperdiçado sua vida em reclusão, enquanto ela, Sofia, transformaria aquela identidade roubada em algo muito mais significativo. O primeiro jantar formal com o patriarca e o advogado da família seria o momento definidor. Sofia havia estudado etiqueta obsessivamente, mas conhecimento teórico era diferente da naturalidade que vinha de uma vida inteira de privilégios. A tensão em seus ombros ameaçava trair sua confiança ensaiada enquanto entrava na sala de jantar, decorada com obras de arte que reconhecia de seus estudos sobre os ativos da família. Raul Monteiro a recebeu com um abraço hesitante, o primeiro contato físico entre eles, e Sofia sentiu uma inesperada vertigem. Por um instante fugaz, a magnitude de sua fraude a atingiu com força total. Não estava apenas roubando uma fortuna, estava roubando memórias, relacionamentos, uma história familiar inteira. A dúvida evaporou tão rapidamente quanto surgiu, substituída pela certeza fria de que o mundo dos Monteiro, construído sobre exploração e privilégios injustos, merecia ser infiltrado e subvertido por alguém como ela. Na calada da noite, após o jantar aparentemente bem-sucedido, Sofia finalmente chegou ao escritório particular da verdadeira Lívia. A senha do computador principal, a data de nascimento da mãe falecida da herdeira, somada aos últimos 4 dígitos de seu documento de identidade, foi o primeiro de muitos segredos que Sofia havia decifrado durante sua preparação. As luvas de látex protegiam suas impressões digitais enquanto navegava pelos arquivos pessoais da mulher, cuja vida agora reivindicava. A tela azulada iluminava seu rosto concentrado, revelando uma determinação implacável enquanto absorvia informações que solidificariam sua posição. Os registros bancários mostravam transações regulares para empresas offshore, cujos nomes Sofia não reconhecia, transferências substanciais para indivíduos identificados apenas por códigos numéricos. A complexidade dos negócios da família era maior do que antecipara, mas isso apenas aumentava a satisfação que sentia. Quanto mais complexo, menos provável seria que alguém questionasse pequenas inconsistências em seu comportamento. O primeiro amanhecer na mansão Monteiro marcou o verdadeiro início da transformação. Sofia observava o nascer do sol através das janelas panorâmicas, consciente de que cada novo dia solidificaria sua posição como Lívia Monteiro. O plano estava em andamento, a armadilha havia se fechado, e agora restava apenas viver a vida que havia usurpado com a confiança inabalável de quem sempre pertenceu a este mundo de privilégios. O que Sofia ainda não sabia, enquanto sorvia seu primeiro café da manhã na varanda, com vista para os jardins imaculados, era que a verdadeira armadilha ainda aguardava por ela, escondida nas sombras do Império Monteiro. Um império construído sobre segredos muito mais sombrios do que sua própria fraude poderia jamais ser.
3 semanas se passaram desde que Sofia assumira a identidade de Lívia Monteiro, e cada dia a sensação de poder crescia dentro dela como uma droga irresistível. A mansão, antes opressiva em sua grandiosidade, agora parecia uma extensão natural de seu ser. Sofia caminhava pelos corredores com a confiança sinuosa de quem nasceu para ocupar aqueles espaços, seus dedos deslizando pelas superfícies de mármore e madeiras raras enquanto contemplava seu sucesso. O primeiro teste de DNA havia retornado com o resultado esperado: positivo. O advogado Maurício Serra ainda a observava com um olhar crítico durante as reuniões sobre os ativos da família, mas até mesmo sua desconfiança começava a ceder diante da performance impecável de Sofia. Ela havia estudado meticulosamente cada membro do conselho administrativo das empresas Monteiro, memorizando nomes, rostos, histórias pessoais e inclinações políticas, impressionando-os durante as videoconferências que conduzira do escritório particular de Lívia. A biblioteca particular tornou-se o refúgio preferido de Sofia, nas horas que não passava estudando os negócios da família. Entre tomos encadernados em couro e primeiras edições de clássicos que nunca tivera a oportunidade de ler, ela frequentemente se perdia em reflexões sobre sua transformação. Às vezes, quando estava sozinha, permitia-se um momento de nostalgia por sua antiga vida, não por arrependimento, mas por incredulidade diante da metamorfose que realizara. Em sua vida anterior como Sofia Menezes, advogada de classe média com dívidas estudantis e um apartamento alugado, jamais poderia imaginar o quão natural se sentiria deitada na chaise longue de veludo carmesim, degustando vinhos raros, enquanto planejava reestruturações corporativas que afetariam milhares de vidas. A transição havia sido mais fácil do que antecipara, como se sempre houvesse dentro dela uma Lívia Monteiro adormecida, esperando para emergir, uma aristocrata nata presa no corpo de uma filha de empregada doméstica. O primeiro grande teste veio na forma de Otávio Mendes, o contador-chefe das empresas Monteiro há mais de 2 décadas. O homem de aparência insignificante, com seus óculos de armação fina e ternos impecavelmente conservadores, parecia ter a habilidade sobrenatural de aparecer nos momentos mais inesperados. Sofia o encontrou uma tarde no escritório principal, aparentemente examinando documentos financeiros que ela não reconhecia. Quando questionado sobre sua presença sem anúncio prévio, Otávio respondeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele notara algumas inconsistências nas assinaturas recentes e queria verificar pessoalmente se estava tudo bem com a senhorita Monteiro. O tom aparentemente solícito não enganou Sofia. O contador suspeitava de algo. O confronto silencioso entre ambos naquela tarde ensolarada, com a luz do fim do dia, criando sombras alongadas no escritório, marcou a primeira vez que Sofia sentiu o verdadeiro peso de sua fraude. Um movimento em falso, uma única inconsistência não explicada, e todo o seu elaborado castelo de cartas desmoronaria. Naquela mesma noite, enquanto a mansão dormia sob o silêncio opressivo que só as casas muito grandes conseguem produzir, Sofia vasculhou os arquivos pessoais de Otávio Mendes. Sua pesquisa prévia sobre os funcionários-chave da família havia sido abrangente, mas agora ela procurava algo específico, uma vulnerabilidade que pudesse explorar. A descoberta não tardou. O respeitável contador mantinha uma segunda família em um subúrbio afastado, sustentada com dinheiro desviado das empresas Monteiro através de um esquema sofisticado de notas fiscais fraudulentas. A quantia, irrisória para os padrões da família, havia passado despercebida por anos, mas nas mãos de Sofia transformava-se na arma perfeita. O encontro seguinte com Otávio foi breve e definitivo. Sofia não elevou a voz, nem fez ameaças diretas. Não precisava. Bastou mencionar casualmente o nome da segunda esposa e dos filhos, junto com o endereço da casa que ele mantinha para eles, para que o rosto do contador perdesse toda a cor. As suspeitas sobre a nova Lívia Monteiro foram silenciadas naquele mesmo instante, substituídas por uma lealdade nascida do medo e da cumplicidade forçada. A chegada de Kael Santos à mansão marcou uma nova fase na adaptação de Sofia. O chefe de segurança, que havia estado fora do país resolvendo assuntos confidenciais para a família, era uma figura impressionante, quase 2 metros de altura,
físico esculpido por décadas de treinamento militar, olhos cinzentos que pareciam catalogar cada detalhe do ambiente e das pessoas ao seu redor. Sofia sabia, por sua pesquisa, que Kyle era mais do que um simples segurança. Era o executor das vontades mais obscuras da família Monteiro, o homem que resolvia problemas que não podiam chegar às autoridades. O primeiro encontro entre ambos foi tenso. Kyle a estudou por longos minutos, como um predador avaliando uma presa potencial, antes de declarar que estava à disposição da nova chefe da família. Havia algo no tom com que pronunciou nova chefe, que fez Sofia sentir um arrepio involuntário percorrer sua espinha. Kyle conhecera a verdadeira Lívia melhor do que qualquer outro funcionário. Sua aceitação imediata da nova versão era simultaneamente um alívio e um motivo de preocupação. A primeira crise real na vida de Sofia como Lívia Monteiro surgiu quando Vicente, o chefe da segurança interna da mansão, começou a fazer perguntas inconvenientes sobre suas idas noturnas ao escritório. O homem, um ex-policial com um senso de dever inabalável, notara discrepâncias em suas rotinas comparadas às da verdadeira herdeira. Em uma manhã particularmente tensa, Vicente a abordou no jardim com um tablet contendo gravações das câmeras de segurança, evidências que mostravam diferenças sutis de postura e comportamento, que mesmo a meticulosa preparação de Sofia não conseguira eliminar completamente. O pânico momentâneo foi mascarado por uma expressão de irritação aristocrática. Sofia questionou a lealdade de Vicente, lembrando-o de que a vigilância excessiva da família sobre Lívia havia sido justamente o que a levara ao isolamento nos anos anteriores. A desculpa improvisada pareceu funcionar temporariamente, mas Sofia sabia que o segurança representava uma ameaça permanente. Naquela mesma tarde, ela convocou Kael para uma conversa privada. Sem entrar em detalhes, sugeriu que Vicente estava se tornando um problema que precisava desaparecer. A facilidade com que as palavras saíram de seus lábios a surpreendeu. Estava cruzando uma linha que jamais imaginou ser capaz de atravessar. Os dias seguintes transcorreram em uma tensão silenciosa, enquanto Sofia aguardava a resolução do problema Vicente. Kyle não mencionara o assunto novamente, mas seu olhar continha uma nova qualidade quando a observava durante os briefings de segurança, algo próximo do respeito, misturado com uma curiosidade inquietante. Na sexta-feira daquela mesma semana, Vicente não apareceu para seu turno. A notícia que circulou entre os funcionários era de que ele havia sofrido um acidente de carro na estrada costeira. O veículo encontrado destruído após uma queda de mais de 50 metros nas rochas abaixo. Nenhum corpo foi recuperado, levado pelo mar segundo as autoridades. Sofia recebeu a notícia com uma expressão apropriadamente consternada, oferecendo apoio financeiro à família do funcionário leal, enquanto internamente sentia uma mistura vertiginosa de alívio e horror. Havia ordenado a morte de um homem, e Kyle executara sua ordem sem questionar, uma demonstração perturbadora do poder que agora possuía e do tipo de organização que agora comandava. O crescente desconforto moral de Sofia encontrou uma distração inesperada quando, durante uma investigação rotineira dos servidores privados da família, ela descobriu uma pasta criptografada intitulada simplesmente Ativos Especiais. A curiosidade profissional superou qualquer hesitação. Afinal, conhecer completamente os negócios da família era essencial para manter sua fachada. As horas seguintes foram gastas quebrando a segurança do arquivo, utilizando técnicas que aprendera em seus anos trabalhando com casos de fraude corporativa. Quando finalmente conseguiu acesso, o conteúdo a deixou momentaneamente sem reação. Planilhas detalhadas com nomes codificados, datas de aquisição, valor de mercado, prazo de validade e destino final. A princípio, Sofia pensou tratar-se de algum esquema de contrabando de arte ou antiguidades, algo reprovável, mas esperado de uma família bilionária com conexões internacionais. Foi apenas quando abriu os arquivos de vídeo anexados que a verdadeira natureza do negócio se revelou em toda sua monstruosidade. Você está chocado com as descobertas de Sofia? Este thriller está apenas começando. Não perca o próximo capítulo para descobrir a terrível verdade por trás do Império Monteiro. Continue assistindo para ver como Sofia lida com a descoberta mais perturbadora de sua vida. A herdeira fantasma.
Os vídeos reproduzidos na tela do computador privado de Lívia Monteiro queimavam-se na retina de Sofia como ácido. Mulheres jovens, algumas claramente menores de idade, sedadas e transportadas em contêineres selados através de fronteiras internacionais. Homens assustados, sendo forçados a trabalhos em condições desumanas. Órgãos meticulosamente extraídos e preservados em instalações que pareciam hospitais clandestinos. A fortuna Monteiro, que Sofia cobiçara com tanto afinco, estava construída sobre um império global de tráfico humano. Pessoas tratadas como mercadorias, processadas, vendidas e descartadas quando seu valor de mercado diminuía. A náusea subiu pela garganta de Sofia, forçando-a a correr para o banheiro adjacente, onde seu corpo rejeitou violentamente o jantar daquela noite. Por 20 minutos, permaneceu ajoelhada sobre o mármore frio, tremendo incontrolavelmente, enquanto sua mente tentava processar o horror que acabara de testemunhar. O império que agora comandava não era apenas imoral ou criminoso, era monstruoso em uma escala que desafiava a compreensão. As horas seguintes passaram em um transe febril, enquanto Sofia vasculhava obsessivamente os arquivos, tentando entender a extensão da operação. A rede se estendia por 12 países, com centros de processamento, estrategicamente localizados em regiões com governos corruptíveis ou zonas de conflito. O esquema utilizava as empresas legítimas dos Monteiro como fachada, navios de carga transportando equipamentos médicos, clínicas de pesquisa avançada, isoladas em propriedades rurais, empresas de construção civil, empregando mão de obra temporária em condições análogas à escravidão. A magnitude da operação era estarrecedora, movimentando bilhões anualmente, com ramificações que alcançavam políticos, juízes e autoridades policiais em múltiplos continentes. Sofia reconheceu nomes de figuras públicas respeitadas entre os clientes preferenciais. Celebridades que precisavam discretamente de órgãos compatíveis, empresários que compravam pessoas para trabalho forçado, predadores sexuais protegidos por sua riqueza e influência. A repulsa inicial deu lugar a um horror gelado, ao perceber que algumas das transferências mais recentes tinham sido autorizadas após sua chegada, ordens que ela havia assinado sem entender, transações que carregavam agora o peso de sua cumplicidade involuntária. A madrugada trouxe uma clareza dolorosa. Sofia percebera que sua situação era infinitamente mais complexa e perigosa do que imaginara. Não era apenas uma impostora usurpando uma fortuna, era agora a face visível de uma organização criminosa global. Sua mente jurídica avaliava freneticamente as opções. Fugir significaria ser caçada não apenas pela lei, mas pelos operadores da rede que certamente a veriam como um risco inaceitável. Denunciar o esquema a exporia como fraudadora e potencialmente como cúmplice. Havia também a questão perturbadora de quem exatamente poderia confiar para receber tal denúncia, considerando o alcance da corrupção documentada nos arquivos. A ironia amarga de sua situação não escapou a Sofia. Ela, que se justificara moralmente como uma espécie de justiceira contra privilégios imerecidos, encontrava-se agora no comando de um sistema de exploração infinitamente mais cruel do que qualquer coisa que já havia confrontado em sua carreira jurídica. Uma suspeita insidiosa começou a formar-se na mente de Sofia enquanto conectava os pontos. Os documentos sugeriam que a rede de tráfico havia crescido exponencialmente nos últimos 7 anos, exatamente o período em que a verdadeira Lívia Monteiro vivera em reclusão na mansão. A agorafobia que mantivera a herdeira isolada do mundo parecia conveniente demais à luz dessas descobertas. As transferências bancárias, os códigos de autorização, as decisões estratégicas, tudo apontava para um controle centralizado que emanava precisamente da ala leste da mansão, os aposentos privados de Lívia. A família Monteiro, com seu patriarca envelhecido e seus executivos cuidadosamente selecionados, parecia funcionar apenas como fachada respeitável para o verdadeiro cérebro da operação. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao formular a hipótese. E se a reclusão de Lívia não fosse uma condição médica, mas uma escolha estratégica? E se a herdeira reclusa fosse, na verdade, a arquiteta deste império de sofrimento? Determinada a encontrar respostas definitivas,
Sofia intensificou sua busca nos arquivos pessoais de Lívia. Em um impulso de intuição, focou-se não nos documentos comerciais, mas nos registros pessoais da herdeira, diários, correspondências privadas, qualquer coisa que pudesse revelar a verdadeira natureza da mulher cuja identidade havia usurpado. A procura a levou a um cofre digital oculto, protegido por medidas de segurança substancialmente mais robustas que os demais arquivos. Após horas de tentativas frustradas, Sofia finalmente encontrou a chave de acesso em um poema obscuro, marcado como favorito na biblioteca digital de Lívia, uma referência velada à data de fundação da primeira empresa da família, combinada com uma sequência numérica que Sofia reconheceu como coordenadas geográficas de uma propriedade rural dos Monteiro, no exterior. O conteúdo do cofre digital era uma coleção extensa de vídeos diário, gravados meticulosamente ao longo dos últimos 8 anos. O primeiro vídeo mostrava uma Lívia Monteiro muito diferente da imagem pública de socialite frágil e reclusa. Sentada em uma poltrona no mesmo escritório que Sofia agora ocupava, a verdadeira herdeira exibia uma postura ereta e uma expressão de autoconfiança absoluta enquanto explicava sua visão para o futuro dos negócios da família. Sua voz, clara e metódica, detalhava como a exploração tradicional de trabalhadores, através de salários mínimos e condições precárias, era ineficiente comparada ao potencial do tráfico humano como modelo de negócio. Lívia falava de pessoas como unidades de valor e ativos consumíveis, descrevendo com entusiasmo clínico como cada ser humano poderia gerar retorno em múltiplos níveis: trabalho forçado, exploração sexual, experimentação médica e, finalmente, extração de órgãos. O nível de desumanização era absoluto, apresentado com a frieza de uma apresentação corporativa sobre maximização de lucros. Vídeo após vídeo revelava uma mente brilhante e sociopática, obcecada com eficiência e completamente desprovida de empatia ou remorso. A reclusão, Lívia explicava em uma das gravações mais recentes, havia sido sua maior jogada estratégica. Permitia-lhe operar completamente nas sombras, protegida de escrutínio externo, enquanto manipulava uma rede global através de intermediários cuidadosamente selecionados, como Kael. Sofia assistiu à coleção inteira em estado de choque crescente, seu rosto iluminado apenas pela luz azulada da tela, enquanto a madrugada avançava. A verdade era infinitamente pior do que imaginara. Não havia roubado a identidade de uma vítima inocente ou de uma herdeira mimada. Havia, sem saber, assumido o lugar da mente criminosa mais sofisticada que já existira, uma mulher que criara um império de sofrimento de escala global a partir do isolamento de sua suíte luxuosa. Em um dos últimos vídeos, gravado apenas 3 meses antes de sua morte, Lívia discutia friamente as ineficiências de seu tio Raul e a necessidade eventual de substituí-lo por alguém mais alinhado com sua visão. Sofia agora entendia por que havia sido tão fácil assumir o lugar da herdeira. Ninguém realmente conhecia Lívia, além de sua fachada cuidadosamente construída. Sua morte súbita e inesperada havia sido o único evento verdadeiramente não planejado em uma existência de controle absoluto. A luz da manhã encontrou Sofia ainda sentada diante do computador, seus olhos vermelhos e secos de tanto fixarem a tela, sua mente em turbilhão. A náusea inicial havia sido substituída por um horror gelado e cristalino. Sua ambição egoísta a colocara inadvertidamente no controle de uma das organizações criminosas mais sofisticadas e cruéis do mundo. Pior ainda, as pessoas ao seu redor, Kael, o patriarca, os executivos de confiança, agora esperavam que ela continuasse o trabalho de Lívia. Cada ordem que assinara nas últimas semanas, cada transação que aprovara, cada decisão comercial aparentemente inocente havia alimentado a máquina de sofrimento criada pela verdadeira herdeira. Sofia havia se tornado, sem saber, a sucessora de um monstro, e qualquer hesitação ou mudança abrupta em seu comportamento seria imediatamente percebida como uma ameaça por pessoas como Kyle, treinadas para proteger a operação a qualquer custo. A ironia perversa de sua situação atingiu Sofia como um golpe físico.
Ela, que se justificara moralmente como uma vítima da desigualdade social tomando o que lhe era devido, descobria-se agora no topo da pirâmide mais obscura de exploração humana. Suas mãos tremiam ao servir-se de uma dose de uísque do bar particular do escritório, o mesmo bar onde Lívia provavelmente celebrara seus sucessos empresariais. A bebida queimou sua garganta enquanto Sofia confrontava a realidade de sua posição. Estava presa em uma armadilha moral de sua própria criação. Fugir significaria ser caçada não apenas pela lei, mas pelos operadores da rede que certamente a veriam como um risco inaceitável. Denunciar o esquema a exporia como fraudadora e potencialmente como cúmplice, além de ser praticamente impossível dada a extensão da corrupção institucional documentada nos arquivos. Continuar significaria tornar-se efetivamente o monstro cuja identidade havia usurpado. O sol nascente lançava sombras alongadas através das janelas do escritório quando Sofia finalmente chegou a uma conclusão. Não poderia desfazer o que havia feito, mas talvez pudesse usar sua posição para um propósito diferente. Se havia assumido o trono do inferno, talvez pudesse utilizar esse poder não para perpetuar o legado de Lívia, mas para desmantelá-lo de dentro para fora. A ideia era temerária, provavelmente suicida, mas representava a única opção moral que ainda conseguia vislumbrar. Limpando as lágrimas que nem percebera ter derramado, Sofia começou metodicamente a formular um plano que exigiria que ela se tornasse, aos olhos de todos, a sucessora perfeita de Lívia Monteiro, enquanto trabalhava secretamente para destruir tudo que a verdadeira herdeira havia construído. Essa revelação chocante mudou tudo para Sofia. O que você faria no lugar dela? Fugiria, denunciaria ou tentaria desmantelar o império de dentro para fora? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os próximos desenvolvimentos dessa história perturbadora. Os dias seguintes à descoberta da verdadeira natureza do Império Monteiro transformaram Sofia de maneiras que ela jamais poderia antecipar. Externamente, mantinha a compostura impecável de Lívia, comandando reuniões com eficiência glacial, tomando decisões empresariais com a mesma autoridade inquestionável, mantendo a distância aristocrática que caracterizava a verdadeira herdeira. Internamente, vivia em um estado constante de hipervigilância e terror controlado. Cada interação com os funcionários de confiança da família era agora um teste de atuação, especialmente com Kael, cujos olhos cinzentos pareciam tentar penetrar além de sua fachada cuidadosamente construída. Sofia compreendia agora por que o chefe de segurança a observava com tanta intensidade. Ele não estava apenas avaliando se ela era realmente Lívia, mas se possuía a mesma crueldade calculista que fizera da verdadeira herdeira uma líder tão eficaz. Para sobreviver e executar seu plano nascente, Sofia precisava convencê-lo de que era tão monstruosa quanto a mulher que substituíra. A primeira fase de seu plano exigia conhecimento detalhado de toda a operação. Sofia dedicou-se a estudar obsessivamente cada aspecto do império criminoso: rotas de tráfico, instalações operacionais, conexões financeiras, cúmplices em posições de poder. Utilizava as madrugadas para investigar os arquivos de Lívia, memorizando nomes, datas, procedimentos operacionais. Durante o dia, solicitava relatórios detalhados sobre as diversas divisões de negócios, sempre sob o pretexto de buscar maior eficiência. Exatamente a obsessão que a verdadeira Lívia demonstrava em seus vídeos diários. A imersão nesse mundo de crueldade metódica era psicologicamente devastadora. Sofia começou a sofrer pesadelos vívidos, acordando frequentemente encharcada de suor gelado, com imagens de rostos desesperados implorando por ajuda. Para manter sua sanidade, desenvolveu uma compartimentalização rigorosa. Durante o dia, era a calculista Lívia Monteiro. Na solidão de seu quarto, permitia-se momentos breves de colapso emocional antes de recompor sua determinação. A oportunidade para avançar seu plano surgiu quando Kael informou sobre uma remessa importante de mercadoria que chegaria ao porto privado da família, na costa norte do país. Sofia anunciou que supervisionaria pessoalmente a operação, uma decisão que claramente surpreendeu o chefe de segurança. Para justificar a mudança no protocolo, explicou com frieza estudada que havia identificado ineficiências nos relatórios recentes
e que uma supervisão direta era necessária. A verdadeira motivação, que manteve cuidadosamente oculta, era testemunhar em primeira mão a magnitude da operação e, mais importante, identificar pontos vulneráveis que pudesse explorar futuramente. A viagem de 3 horas até a propriedade litorânea da família foi silenciosa, com Kael dirigindo enquanto Sofia fingia revisar documentos no banco traseiro da SUV blindada, lutando contra a ansiedade crescente sobre o que estava prestes a testemunhar. O complexo portuário particular dos Monteiro era uma obra-prima de engenharia criminal, superficialmente uma instalação de pesquisa oceanográfica e processamento de pescados, com documentação impecável e certificações ambientais. Os funcionários regulares que mantinham a fachada legítima foram dispensados antes da chegada do cargueiro com bandeira liberiana. Sofia observava da sala de controle enquanto o navio atracava e contêineres selados eram descarregados com eficiência militar. Kael permanecia ao seu lado, explicando o procedimento, com a naturalidade de quem discute uma operação empresarial rotineira. Os produtos, 32 pessoas traficadas de países do leste europeu, seriam processados, catalogados e distribuídos para diferentes centros de valor, conforme suas características físicas e perfis genéticos. A frieza clínica da operação, a total ausência de reconhecimento da humanidade das pessoas envolvidas, atingiu Sofia como uma onda de náusea que ela mal conseguiu disfarçar. A descida ao subsolo do complexo foi o momento mais difícil. Sofia forçou-se a manter a expressão impassível enquanto caminhava pelos corredores esterilizados, onde pessoas desorientadas e aterrorizadas eram submetidas a exames médicos invasivos. Médicos, usando apenas números como identificação, coletavam amostras de sangue, realizavam exames físicos e catalogavam cada indivíduo em um sistema digital que Sofia reconheceu dos arquivos que estudara. A desumanização era absoluta. Ninguém dirigia a palavra aos produtos, exceto para dar ordens breves em múltiplos idiomas. Uma jovem mulher, não mais que 20 anos, cruzou momentaneamente o olhar com Sofia, seus olhos verdes transmitindo um desespero tão absoluto que Sofia quase quebrou sua personagem. O esforço para manter a fachada de indiferença aristocrática enquanto testemunhava aquele sofrimento foi quase insuportável. Quando Kael perguntou se estava satisfeita com os procedimentos, Sofia ouviu-se responder, com a voz controlada de Lívia, que a eficiência parecia adequada, mas que esperava um relatório completo em sua mesa na manhã seguinte. A viagem de volta à mansão foi um teste de resistência psicológica. Sofia manteve-se em silêncio, fingindo trabalhar em seu tablet, enquanto sua mente processava os horrores que testemunhara. A experiência havia solidificado sua determinação. O império que inadvertidamente herdara precisava ser destruído completamente, independentemente do custo pessoal. Naquela noite, trancada em seu banheiro privativo com o chuveiro ligado para mascarar qualquer som, Sofia finalmente permitiu-se o colapso emocional que havia contido durante todo o dia. As lágrimas vieram em ondas violentas e silenciosas, seu corpo tremendo com a força de soluços abafados pela própria mão. A culpa por cada momento em que usara o dinheiro Monteiro para seu conforto, cada assinatura em documentos que agora compreendia terem consequências humanas devastadoras, cada hora de atraso em iniciar a destruição daquele sistema, tudo se acumulava em um peso quase insuportável. A manhã seguinte trouxe uma clareza gélida. Sofia sabia que precisaria de aliados para desmantelar uma operação tão vasta e protegida, mas qualquer movimento suspeito alertaria imediatamente Kael e os outros executivos de confiança da família. A solução veio em forma de uma ideia arriscada, inspirada pelos próprios métodos de Lívia: criar um interruptor de homem morto, um sistema que liberaria automaticamente evidências incriminadoras para autoridades e jornalistas de confiança caso algo acontecesse a ela. A implementação exigiria extremo cuidado e conhecimento técnico, além de suas capacidades. Sofia identificou nos registros de funcionários uma possibilidade. Marcelo Valente, um especialista em segurança cibernética contratado recentemente para auditar os sistemas da empresa, sem histórico prévio com as operações mais obscuras da família. A abordagem a Marcelo foi calculada meticulosamente. Sofia organizou uma reunião privada
sob o pretexto de discutir vulnerabilidades nos sistemas de comunicação da empresa. Usando técnicas de manipulação psicológica que havia aperfeiçoado em sua carreira jurídica, testou as reações do homem a insinuações progressivamente mais diretas sobre operações especiais, até confirmar suas suspeitas. Marcelo era novo demais na organização para estar completamente corrompido e demonstrava sinais sutis de desconforto moral com o pouco que já havia vislumbrado. Durante semanas, Sofia o cultivou cuidadosamente como ativo, oferecendo aumentos substanciais e acesso privilegiado em troca de projetos especiais, que ela explicava vagamente, envolveriam medidas de contingência contra potenciais ameaças externas. O especialista, seduzido pela confiança aparente da herdeira e pelo aumento significativo em sua remuneração, criou o que acreditava ser um sistema de backup de segurança. O que realmente construiu sem compreender completamente foi a primeira fase do plano de destruição de Sofia, uma bomba digital programada para explodir no momento certo. Paralelamente ao recrutamento involuntário de Marcelo, Sofia implementava mudanças sutis na operação, redirecionamentos logísticos que pareciam buscar eficiência, mas secretamente criavam rastros documentais mais visíveis, substituições estratégicas de pessoal que removiam camadas de proteção, pequenos erros administrativos que deixavam vestígios financeiros rastreáveis. Cada alteração era cuidadosamente apresentada como uma otimização do sistema de Lívia, nunca como uma ruptura. Sofia calculava cada movimento, como em um jogo de xadrez multidimensional, sempre antecipando como Kael ou os outros executivos interpretariam suas decisões. O estresse constante dessa performance transformava-a fisicamente, perdera peso, desenvolvera insônia crônica e frequentemente encontrava fios de cabelo prematuramente grisalhos que arrancava com irritação quase supersticiosa. A fragilidade crescente de sua posição tornou-se evidente quando Sofia notou mudanças sutis no comportamento de Kael. O chefe de segurança começou a aparecer sem anúncio prévio durante reuniões que ela não o havia convocado. Relatórios que deveria receber diretamente começaram a chegar com atrasos inexplicáveis. Funcionários que ela havia posicionado estrategicamente eram subitamente transferidos sem consulta prévia. A paranoia que já a consumia intensificou-se. Kael estava testando-a, observando suas reações, avaliando se ela era realmente digna de suceder Lívia ou se representava uma ameaça ao império. Sofia respondeu com uma ofensiva calculada, convocando o chefe de segurança para uma reunião privada, onde o confrontou diretamente sobre suas insubordinações. A frieza com que conseguiu ameaçar implicitamente o homem que comandava a violência dentro da organização surpreendeu a ambos. Sofia havia se tornado mais semelhante a Lívia do que jamais imaginara possível. O ponto de não retorno veio quando Sofia descobriu através de um dos programas de monitoramento que Marcelo instalara que Kael havia encomendado uma segunda verificação de DNA. O pedido havia sido feito através de canais não oficiais, usando um laboratório diferente daquele, inicialmente aprovado pela família. A implicação era clara. O chefe de segurança suspeitava que ela não era realmente Lívia Monteiro. Sofia sentiu o pânico familiar subindo por sua garganta, mas anos de prática em tribunais sob pressão extrema permitiram-lhe manter a compostura enquanto processava rapidamente suas opções. Fugir estava fora de questão. Seria admitir culpa e abandonar qualquer chance de desmantelar o império criminoso. Confrontar Kael diretamente seria potencialmente fatal, sem evidências concretas contra ele. A única opção viável era acelerar seu plano e forçar um confronto em seus próprios termos, antes que o resultado do novo teste chegasse. A fragmentação mental de Sofia intensificava-se a cada dia. Em momentos de exaustão extrema, encontrava-se pensando como Lívia, avaliando pessoas como ativos descartáveis, contemplando soluções de eficiência brutal que a antiga Sofia teria considerado impensáveis. A imersão no papel que interpretava ameaçava consumir sua identidade original. Nos raros momentos de clareza, geralmente nas primeiras horas da madrugada, quando a mansão dormia, Sofia reafirmava seu propósito original.
Não se tratava mais apenas de sobrevivência, mas de redenção. Destruir o império de tráfico humano dos Monteiro tornara-se sua obsessão, a única forma de expiar sua participação involuntária, a única justificativa para as linhas morais que continuava cruzando diariamente em sua performance como a herdeira monstruosa. Esta história está chegando a um ponto crítico. Sofia conseguirá implementar seu plano antes que Kyle descubra sua verdadeira identidade. Ative o sininho e deixe seu like para não perder o desfecho impressionante deste thriller psicológico que tem chocado milhares de espectadores. A noite que antecedeu o confronto final foi marcada por uma calmaria surreal na mansão Monteiro. Sofia permaneceu em seu escritório até tarde, finalizando os preparativos de seu plano, enquanto a propriedade gradualmente silenciava ao seu redor. Através das janelas panorâmicas, observava os jardins iluminados pela lua crescente, consciente de que poderia ser a última vez que contemplava aquela vista. O interruptor de homem morto estava finalmente completo. Um sistema digital sofisticado que enviaria automaticamente evidências incriminadoras a procuradores federais, jornalistas investigativos e organizações internacionais, caso ela não inserisse um código específico a cada 24 horas. A cereja do bolo, o elemento que havia consumido semanas de planejamento meticuloso, era a inclusão de dados bancários que implicariam diretamente dezenas de figuras poderosas ao redor do mundo. Políticos, executivos, celebridades que haviam utilizado os serviços dos Monteiro ao longo dos anos. Sofia sabia que, uma vez ativado, o sistema garantiria que nenhum poder no mundo pudesse simplesmente abafar o escândalo. Não era apenas uma apólice de seguro, era uma bomba nuclear apontada para o coração do sistema que permitira que o império criminoso florescesse por tanto tempo. O encontro no porto havia sido marcado para as 4 da manhã, o horário preferido de Lívia para decisões críticas, segundo os vídeos diários que Sofia estudara obsessivamente. A mensagem enviada a Kyle fora deliberadamente vaga. Uma operação especial precisava ser discutida longe de ouvidos indiscretos. Sofia sabia que o chefe de segurança interpretaria o convite como poderia ser: uma armadilha, um teste, uma oportunidade ou uma combinação dos três. Durante a viagem silenciosa pela estrada costeira, observava o perfil rígido de Kyle enquanto ele dirigia, tentando decifrar os pensamentos por trás daquela máscara impassível de eficiência profissional. O homem que executara incontáveis ordens cruéis para Lívia era agora a maior ameaça e, paradoxalmente, uma peça essencial no plano de Sofia. As horas de insônia das noites anteriores haviam sido dedicadas a antecipar cada possível reação dele, cada cenário que poderia se desdobrar no confronto iminente. O peso da arma escondida sob seu casaco tailoring era um lembrete constante de que algumas variáveis permaneciam fora de seu controle. O complexo portuário estava esqueleticamente tripulado. Apenas os guardas essenciais, estrategicamente posicionados longe do galpão principal onde Sofia conduzira Kyle. O espaço amplo, normalmente utilizado para a triagem inicial de mercadorias, estava vazio e iluminado apenas parcialmente, criando zonas de penumbra que amplificavam a tensão do momento. Sofia caminhou até o centro do galpão, seus saltos ecoando no concreto polido, antes de virar-se para encarar o chefe de segurança. O momento de verdade havia chegado, e com ele uma estranha sensação de paz. Após semanas de performance constante, finalmente poderia deixar cair a máscara, independentemente do resultado. Sofia observou o rosto de Kyle, procurando sinais de que ele já sabia, já suspeitava, já havia decidido seu destino. O que encontrou foi mais perturbador, uma expressão de expectativa quase respeitosa, como se estivesse genuinamente curioso para descobrir se ela provaria ser digna do legado de Lívia. O confronto começou não com acusações explosivas, mas com uma pergunta calculada de Sofia. Ela questionou Kyle sobre sua lealdade, não à família Monteiro, não à empresa, mas especificamente a Lívia. Os olhos do homem estreitaram-se levemente, a única indicação de surpresa em seu rosto controlado. Sua resposta foi medida, quase filosófica. Ele servira Lívia porque ela compreendia o mundo como ele realmente era, não como as pessoas fingiam que fosse. Ela nunca hesitava,
Nunca se deixava limitar por conceitos arbitrários de moralidade. Nunca permitia que emoções interferissem nas decisões lógicas. Kael descreveu a verdadeira Lívia com algo próximo da veneração, não por sua riqueza ou poder, mas por sua pureza de propósito, sua visão radicalmente desapegada de sentimentalismos. Enquanto falava, seus olhos estudavam Sofia com intensidade crescente. Finalmente, verbalizou a questão que pairava entre eles. Você tem o que é preciso para ser como ela? A pergunta pairou no ar por um momento carregado, antes que Sofia fizesse seu movimento decisivo. Com a calma estudada que aperfeiçoara em sua carreira jurídica, explicou a Kael sobre o interruptor de homem morto, não como ameaça, mas como prova de que pensava como Lívia, antecipando variáveis, criando sistemas à prova de falhas. Descreveu em detalhes técnicos precisos como o programa enviaria automaticamente evidências incriminadoras a dezenas de autoridades caso algo acontecesse a ela, como a destruição mútua, assegurada, era a única garantia verdadeira em um mundo onde a confiança era uma ilusão conveniente. Enquanto falava, observava o rosto de Kael transformar-se sutilmente, primeiro com desconfiança, depois com compreensão relutante e, finalmente, com algo que parecia quase admiração. Sofia concluiu sua explicação com as palavras que sabia que definiriam o resultado daquele confronto. Eu não sou ela. A admissão explícita pairou entre eles como uma nuvem tóxica. Sofia manteve contato visual, sua mão discretamente próxima da arma escondida, enquanto elaborava a distinção crucial. Ela não era Lívia Monteiro. Nunca seria, nunca poderia ser. Não porque lhe faltasse a inteligência ou a determinação, mas porque fizera uma escolha diferente. Sofia explicou sua visão com a frieza analítica que sabia que Kael respeitava. O império que Lívia construíra era impressionante em sua engenhosidade, mas fundamentalmente insustentável. Não por questões morais. Sofia sabia que esse argumento não teria impacto, mas por questões práticas de gerenciamento de risco. A operação havia se expandido além do ponto de segurança operacional. A quantidade de variáveis humanas envolvidas criava vulnerabilidades sistêmicas que nenhuma inteligência individual poderia controlar indefinidamente. Sofia apresentou sua conclusão como uma avaliação fria de probabilidades. O colapso era inevitável. A única questão era quando e como ocorreria, e quem sobreviveria para reconstruir depois. A reação de Kael foi inicialmente indecidível, um silêncio estudado, enquanto processava as implicações do que acabara de ouvir. Quando finalmente falou, sua voz continha uma nova qualidade que Sofia nunca havia detectado antes, algo próximo do cansaço existencial. Ele confirmou o que ela já suspeitava. Havia descoberto sua verdadeira identidade semanas antes, através de pequenas inconsistências que apenas alguém que conhecera intimamente a verdadeira Lívia poderia notar. Mantivera o conhecimento para si, observando com interesse crescente como Sofia Lívia navegava pelo mundo que havia usurpado. A questão que o intrigava não era se ela seria descoberta, mas o que faria com o poder que inadvertidamente conquistara. Kael revelou então algo que abalou as fundações do entendimento de Sofia. A verdadeira Lívia havia previsto cenários onde seria substituída, considerando essa possibilidade como um teste final de seu sistema. Se o império que construíra fosse verdadeiramente perfeito, continuaria funcionando independentemente de quem ocupasse nominalmente o trono. O amanhecer começava a insinuar-se pelas janelas altas do galpão quando a conversa atingiu seu clímax. Kael, com a franqueza de quem sabe que está participando de um momento definitivo, admitiu que também chegara à mesma conclusão que Sofia. O sistema era insustentável. Após décadas executando as ordens mais sombrias sem questionar, o vazio existencial finalmente o alcançara. Não ofereceria resistência ao plano de Sofia, mas fez um único pedido. Queria garantias de que certos indivíduos, principalmente crianças que haviam sido traficadas recentemente, seriam resgatados e reabilitados. A simplicidade deste pedido, vindo do executor mais implacável do Império Monteiro, atingiu Sofia como uma revelação sobre a complexidade da natureza humana. Mesmo no coração mais endurecido por anos de atrocidades, ainda restava uma faísca de humanidade procurando redenção.
Os eventos subsequentes desenrolaram-se com a precisão de uma operação militar. Sofia ativou remotamente a primeira fase do plano, o envio de evidências cuidadosamente selecionadas a promotores federais de confiança, identificados após meses de investigação como incorruptíveis. Simultaneamente, Kael mobilizou uma equipe reduzida de confiança para executar o resgate emergencial das vítimas mais vulneráveis nas instalações próximas. O caos controlado da operação estendeu-se por 72 horas frenéticas, durante as quais Sofia orquestrou remotamente o desmantelamento parcial do império que herdara, garantindo que os principais responsáveis fossem expostos enquanto criava rotas de fuga para si mesma. A traição final veio de onde menos esperava. Marcelo Valente, o especialista em segurança cibernética que ajudara a construir o interruptor de homem morto, revelou-se um agente infiltrado de uma agência de inteligência internacional que monitorava os Monteiro há anos. A informação chegou através de Kael, minutos antes da chegada das autoridades à mansão, dando a Sofia apenas o tempo necessário para ativar seu plano de contingência final. A mídia global explodiu com as revelações sobre o império criminoso dos Monteiro. Manchetes sensacionalistas detalhavam a extensão da operação de tráfico humano, as conexões com figuras de poder globais, os bilhões movimentados ao longo de décadas. As fotografias de Raul Monteiro sendo levados sob custódia, de executivos e políticos envolvidos tentando esconder o rosto das câmeras, tornaram-se icônicas instantaneamente. Em meio ao frenesi noticioso, um elemento da narrativa rapidamente cristalizou-se como a verdade aceita. Lívia Monteiro, a herdeira reclusa, havia sido ela própria uma vítima, mantida isolada para evitar que descobrisse a verdadeira fonte da fortuna familiar. Sua morte conveniente, pouco antes da exposição do esquema, era apresentada como evidência circunstancial de que poderia ter sido silenciada por ameaçar revelar a verdade. Ironicamente, a mulher que arquitetara um dos sistemas mais cruéis de exploração humana da história moderna estava sendo canonizada postumamente como uma mártir inocente. 6 meses após o colapso do Império Monteiro, uma mulher de cabelos agora curtos e tingidos de preto sentava-se em um café discreto na periferia de uma cidade litorânea do país vizinho. Sofia, agora vivendo sob um terceiro nome que nem Lívia nem Sofia jamais haviam conhecido, observava discretamente a tela de um tablet, enquanto o noticiário internacional atualizava os desenvolvimentos do caso. As prisões continuavam, ramificações do esquema ainda eram descobertas semanalmente, e o nome Monteiro havia se tornado sinônimo de corrupção e crueldade institucionalizada. O patrimônio da família havia sido confiscado e direcionado para um fundo internacional de compensação às vítimas, embora Sofia soubesse que nenhuma quantidade de dinheiro jamais repararia verdadeiramente os danos causados. Ela própria vivia modestamente, utilizando apenas uma fração minúscula dos recursos que conseguira desviar antes de desaparecer, o suficiente para sobreviver, não para prosperar. A ironia final de sua situação não escapava a Sofia enquanto observava pedestres anônimos passando pela janela do café. Havia conseguido parcialmente o que planejara: destruir o império criminoso, garantir que os principais responsáveis enfrentassem a justiça, libertar centenas de vítimas. No processo, perdera tudo que havia sido Sofia Menezes e tudo que pretendera ganhar ao tornar-se Lívia Monteiro. Sua nova identidade não era realmente uma pessoa, apenas uma fachada funcional, sem passado para ancorar-se, sem futuro para planejar, vivendo em um presente perpétuo definido pela vigilância constante e pelo medo de ser descoberta. A justiça havia sido parcialmente realizada, mas a um custo devastador. Sofia carregava agora o peso não apenas de seus próprios crimes, mas também do conhecimento exclusivo da verdadeira natureza de Lívia. O mundo celebrava a queda dos Monteiro, sem jamais saber que a mente mais brilhante e cruel por trás do império havia sido idolatrada como vítima inocente, uma distorção histórica que apenas Sofia conhecia e que nunca poderia corrigir sem comprometer-se fatalmente. O tablet à sua frente mostrava agora uma notícia secundária. Um corpo não identificado encontrado em uma praia remota havia sido tentativamente ligado ao caso Monteiro.
As autoridades suspeitavam tratar-se de um dos operadores de alto escalão que conseguira escapar da operação inicial. Sofia reconheceu imediatamente a linguagem codificada da reportagem. Kael havia sido encontrado. Não havia como saber se sua morte fora voluntária ou imposta, mas o resultado era o mesmo. O último vínculo direto entre Sofia e o Império Monteiro estava permanentemente cortado. Fechando o aplicativo de notícias, ela permitiu-se um momento raro de introspecção completa. O plano havia funcionado, o monstro fora destruído, vidas haviam sido salvas, mas a que custo? Sofia percebia agora a armadilha existencial em que caíra. Ao usurpar a identidade de um monstro para depois destruir seu legado, acabara presa para sempre na sombra de Lívia Monteiro. Sua punição não era a prisão física, mas algo potencialmente mais cruel. A impossibilidade de jamais revelar a verdade completa, de receber reconhecimento pelo bem que fizera ou aceitação pelo mal que cometera. Estava condenada a viver como um fantasma, carregando sozinha o conhecimento da verdadeira história. O café esfriava, enquanto Sofia observava a chuva fina que começava a cair, criando padrões hipnóticos na calçada. Um novo cliente entrou no estabelecimento, sacudindo um guarda-chuva preto. Por um instante fugaz, seu olhar cruzou com o de Sofia, um momento de reconhecimento mútuo tão breve que poderia ter sido imaginado. Marcelo Valente, o agente duplo cuja traição havia acelerado o fim do Império Monteiro, assentiu quase imperceptivelmente antes de dirigir-se ao balcão. Sofia manteve-se impassível, mas seu coração acelerou com um misto de alarme e resignação. Não era uma coincidência. Nada em sua vida seria coincidência novamente. Estaria sempre sendo observada, sempre à mercê de pessoas que conheciam fragmentos de sua verdadeira história. A liberdade que conquistara era ilusória, condicional, revogável a qualquer momento. Enquanto pagava discretamente sua conta e preparava-se para mais uma fuga, mais uma relocação preventiva, mais uma identidade temporária, Sofia aceitava finalmente a verdade fundamental de sua situação. Havia destruído o monstro apenas para descobrir que nunca poderia escapar completamente de sua sombra. A justiça havia sido feita, mas seu preço seria pago eternamente. Esta história impressionante chegou ao fim. O que acharam deste desfecho perturbador? Sofia conseguiu destruir o Império Maligno, mas a que custo? Deixem suas opiniões nos comentários sobre o dilema moral desta protagonista complexa. Se você gostou desta história sombria de justiça e redenção, não esqueça de dar like, se inscrever no canal e compartilhar com amigos que apreciam thrillers psicológicos profundos. Qual história perturbadora vocês querem ver em nosso próximo vídeo?